Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Olá, amigos da Rádio Fraternidade, a emissora que constrói o bem na internet. Eu sou Jorge Dyer e estamos aqui com vocês mais uma vez para o programa Saúde e Espiritualidade. Dona Raimunda nos procurou com um problema sério que ela enfrentava. Seu filho apresentava alguns fatos estranhos no cotidiano. Ele, quando estava diante da televisão, ele dialogava com o aparelho, ficava bravo e de repente levantava da sala, reclamando que a televisão roubava os pensamentos dele. Em casa, muitas vezes, o seu comportamento se tornava bizarro porque ele escondia debaixo da cama, temendo uma perseguição que só ele via, só ele conhecia. Dona Raimunda procurou o Sanatório Espírita de Anápolis, um local onde eu trabalho há quase 20 anos. E lá ela contou a história do seu filho e perguntou: meu filho sofre uma perseguição espiritual, doutor? O psiquiatra que o atendeu disse tratar-se de um problema diferente. O caso do filho da Dona Raimunda é esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença mental que aflige 1% de toda a população mundial. Geralmente, as classes menos favorecidas são mais atingidas, mas essa doença não poupa classe social alguma. Ela está em toda a sociedade. E a grande característica da esquizofrenia é um quadro psiquiátrico de uma psicose que é composta por delírios, alucinações. Ele cria uma realidade, ele vivencia essa realidade, uma realidade que é algo grave e importante para ele, mas que não é compartilhado por ninguém. Esse é o delírio. Ele também ouve vozes, ele muitas vezes sente sabores, tem visões. Esse é o quadro de alucinação. A esquizofrenia, ela é composta por delírios e alucinações. A parte principal do delírio, o tema principal do delírio é perseguição. A pessoa se sente perseguida e a gente chama então de delírios de cunho persecutório. A história de um surto esquizofrênico pode ser confundido com um problema que nós convivemos diariamente e se torna uma verdadeira epidemia, que é o grave problema da obsessão espiritual. Allan Kardec define a obsessão como sendo o constrangimento que um espírito exerce sobre o outro, geralmente um espírito mau, um espírito que tem propósitos ruins e vai exercer, quer por vingança, quer por puro prazer, contra uma pessoa, geralmente um espírito encarnado, e provoca nessa sua vítima alterações dessa constrição mental, desse constrangimento que o espírito impõe, geralmente mental, mas pode ser também físico. Allan Kardec gradua a intensidade das obsessões. Diz que pode ser simples quando um pensamento estranho interpõe-se, no mais das vezes, causando uma perturbação. Ela pode ser também fascinação, quando esse pensamento já domina a vontade e então a vítima passa a apresentar um comportamento completamente estranho no que diz respeito, a pessoa torna-se vaidosa, empolada, narcisista, autorreferente. E pode chegar à subjugação e até mesmo à possessão quando há domínio, inclusive, de atitudes físicas, domínio do que a gente chama de córtex motor. A obsessão espiritual, ela pode ser confundida com doença mental porque a mais das vezes provoca alterações psicopatológicas. Ela entra no diagnóstico diferencial das doenças mentais.
Mas por que o filho da dona Raimunda tinha esquizofrenia e não tinha obsessão espiritual? Como médico pode dizer de cara? Efetivamente, não temos uma forma de diagnosticar obsessão espiritual a não ser estudando cada caso com carinho, com atenção, com profunda seriedade, em um grupo mediúnico muito sério. Trabalhando nesse hospital já há quase 20 anos, no Sanatório Espírita de Anápolis, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, nesses anos todos, nas nossas reuniões de desobsessão, pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. E levados à reunião de desobsessão, o que nós vemos é que a grande maioria desses pacientes tem a doença orgânica, sim, mas também sofrem de perseguição espiritual. E o que é interessante, quando a desobsessão ela é bem conduzida e tem êxito, e não é sucesso em 100% dos casos, nós vemos na estatística apresentada no livro Instruções Psicofônicas que Emmanuel nos diz que 50% dos casos atendidos por um médium do quilate de Chico Xavier tiveram boa solução. Pois bem, naqueles casos em que nós temos uma boa resolução do quadro obsessivo, o paciente tem um alívio muito grande. Ele pode continuar com a sua doença, mas ela segue um curso mais brando. Ele responde melhor ao medicamento, ele consegue se socializar com um nível mais alto de sucesso. Então, a gente não pode desprezar a influência da obsessão espiritual na doença mental. E a gente também não pode negar que existe a doença mental como alteração cerebral de uma forma expiatória. Sim, as doenças mentais, principalmente a esquizofrenia, é uma doença expiatória, em que o espírito resgata, muitas vezes, débitos escabrosos do passado. E tem a oportunidade agora de, numa nova existência, com seu instrumento defeituoso, reparar danos de males que causou outrora. E o que acontece é que, nesse tipo de doença expiatória, onde o fator psíquico é importante, esses espíritos muitas vezes ficam à mercê de inimigos de vidas passadas. Então, ao dizer, fulano, o filho da dona Raimunda, por exemplo, ele não tem nada, ele tem só obsessão espiritual, pode ser uma mentira. Mas também a obsessão espiritual não é algo tão simples, é algo complexo que pode perdurar e pode, durante toda uma existência, e pode causar danos maiores a uma doença concomitante. Então, diante de transtornos mentais, como psicoses graves no caso da esquizofrenia, nós devemos adotar duas atitudes muito prudentes. Primeiro, um diagnóstico médico preciso, o tratamento que hoje em dia é bastante eficaz. E segundo, como espíritas, nós podemos intervir para o alívio de sintomas que muitas vezes causam muito sofrimento ao paciente. Como espíritas, podemos, se não participamos de grupos de desobsessão, nós podemos fazer a intervenção pela prece, a prece à distância, o pedido desinteressado que nós podemos fazer por alguém que nem conhecemos. É algo, quando sai do nosso coração, é um pedido que chega ao coração de Jesus e muitas vezes é atendido. Socorrer também não apenas a vítima encarnada. Devemos lembrar que nos processos obsessivos, os agentes da obsessão são seres humanos como nós. Devemos rogar por eles, pedir a libertação deles daquele mal que causam também a si próprio. Então, meus amigos, doença mental, no caso das psicoses, não é algo muito simples. Existe um envolvimento orgânico do cérebro, existe muitas vezes a concomitância de outros seres humanos como nós, num processo obsessivo. Lutas escabrosas, débitos a serem resgatados, onde o perdão é
a principal forma de solução. Devemos também olhar para esses casos e saber: estamos nós perdoando os nossos inimigos? Estamos produzindo um futuro melhor para nós? Que Jesus nos abençoe sempre e até a próxima semana.